A conexão tá boa. Tá, bom, para mim aqui tá bem, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Escuta, o pessoal já chegou aqui, já tá chegando, e eu não vou perder tempo não, porque eu sei que hoje o papo é bom. Então já vou fazer uma apresentação, como eu sempre faço aqui, uma introdução, uma breve introdução em forma de história. Olha só, o pessoal da videira de Campina Grande, na Paraíba, olha só que coisa boa. Você vê, tem muita gente lá boa ali em Campina Ó, Grande. Povo de Deus ali. o negócio vai longe, vai O líder longe. lá é o Alexandre, homem Olha de só. Deus. Bom, gente, é o seguinte. Rosângela, Ângela e Rosimeire. Cercado das irmãs, ele tinha consciência sobre os privilégios de seu filho mais velho e único menino. A vida difícil na periferia de Goiânia não impedia alguns mimos de vez em quando, como, por exemplo, ser o único a ganhar o presente do pai. Mas a mesma ciência dos privilégios veio junto com a da responsabilidade. Também, por ser o mais velho, ele tinha que ser o exemplo para as irmãs. E por ser mais velho, também ajudaria a cuidar delas. Algo que ele sempre fez com muita dedicação, enquanto o pai tinha que sair todas as noites para trabalhar como garçom. Ele era menino ainda, mas seu exemplo e cuidar de gente passou a ser o jeito de viver do pastor Wilson Silva, pastor líder da Igreja Videira, em São Paulo, e supervisor da Vinha Centro-Europa. Pastor Wilson, meu irmão, meu amigo querido, desses irmãos, gente, que a gente não tem porque nasce do mesmo pai e da mesma mãe, mas desses irmãos que a gente escolhe ter na vida. Eu queria dar muito boa noite a você, reforçar meu carinho, meu afeto, a admiração e o respeito que eu tenho por ti e pela tua família. Bem-vindo, viu? Amém, obrigado. Boa noite a você, a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. É um privilégio estar aqui compartilhando e aprendendo também, né? Amém, meu irmão? Tamo junto. Aliás, você me E é abençoou pra... recíproco, esse, essa consideração pelo outro, né? Você Aliás, realmente é alguém que a gente tem aprendido a respeitar muito. você me abençoou pra caramba essa semana, viu? Tua pregação É. sobre Davi e as fases de Davi na liderança, sinceramente te falando, me abençoaram imensamente. Você teve ali vários insights sobre Davi. Olha, eu já preguei sobre aquele texto algumas vezes, mas você teve ali uns 2, 3 insights que eu vou te falar, viu? Isso aí é coisa de Deus mesmo, deixou para você. Ali Que guardadinho só bom, para ué. você. Foi Bom muito saber bom. bom saber que eu te abençoei. Foi Eu fui muito muito bom. abençoado. Foi muito bom. Bom, seguinte, o tema da live da gente é propósito. Falar sobre propósito. Dá para viver uma vida sem propósito? Bom, dá. Agora, a questão é o que a gente espera da vida. Porque se você não tem propósito, então você não vai ter satisfação. Porque a satisfação vem a partir da hora que você conquista, a partir da hora que você se sente realizado. Então, se você não tem esse senso de realização, não vai ter satisfação, e se você não tem propósito, vai estar realizado com o quê? Né? Isso é uma questão natural. Mas a questão mais importante aí, ela é espiritual. O nosso Deus é um Deus de propósito. Né? Nós nascemos para um propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito. Jesus partiu com um propósito. Jesus nos entregou um propósito na hora de partir. Então, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus vai viver sem propósito? Então, ele estaria assim, na contramão daquilo para o qual ele foi eleito, chamado. Então, se a gente realmente quer, em primeiro lugar, uma satisfação interior, e segundo, as bênçãos de Deus, a provisão divina em tudo aquilo que nós queremos, nós temos que estar dentro de um propósito. Então, eu creio que muitos, infelizmente, vivem sem propósito. Vive uma vida, ele acorda, levanta, não tem uma direção, não tem um foco, dorme, envelhece e morre e não deixa um legado, não se satisfez, não foi aquela pessoa que chegou no final da sua vida, olhou para trás e pôde falar como Paulo falou, né? Completei minha carreira.
Vivem conforme o samba, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos que vamos. Exatamente. E apesar desse... Eu até divulguei nas redes sociais, no convite que eu fiz para a live de hoje, eu divulguei, enfim, te apresentando ali na minha página, colocando destacando um fato de que você encontrou seu propósito aos 34 anos de idade. Sim. E aí, o que eu queria? Que você contasse para a gente como é que foi esse momento na sua vida. Quando, naquele momento, você ainda era um executivo, trabalhava na iniciativa privada, né, diretor de uma empresa, e aí você descobre o seu propósito. Como é que foi isso? Como é que era esse momento? Como é que foi esse, entre aspas, eu sei que não é exatamente isso, mas como é que foi esse, entre aspas, esse clique? Bom, a questão é o seguinte, eu frequentei a Igreja Presbiteriana do Brasil na minha infância até minha adolescência. Então a palavra de Deus está aqui. Mas a experiência que mudasse a minha vida não aconteceu. Inclusive eu me afastei da igreja justamente por conta disso. Porque eu tinha uma prática não condizente com a palavra de Deus. Eu achava aquilo uma hipocrisia muito grande. Eu me afastei. Então, mas a palavra de Deus estava aqui. Com quantos anos você tinha? Uns 14, 15 anos. Foi quando você se afastou. E aí depois, né, vivi minha vida fora completamente da palavra de Deus. E depois eu me casei e depois vieram meus filhos, eu me formei e continuei minha vida profissional e estou pulando aqui uma série de coisas. E aí, só que tinha isso que eu falei, uma falta de uma satisfação pessoal, assim, interior. Então, a minha satisfação era nas conquistas. Então, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou comprar um carro, eu vou desenvolver um sistema, eu quero ser promovido para a função tal, eu quero isso e assado. E eu buscava isso. Trabalhava em cima disso e conquistava. Quando eu conquistava, eu ficava feliz, mas aquilo durava assim uma semana, daí a pouco estava aqui eu precisando de alguma outra coisa para eu buscar. E assim foi até que eu me tornei diretor na empresa. E depois, nessa época, como diretor, tinha uma senhora lá, dona Terezinha, que eu sou eternamente grato. Ela queria dirigir uma reunião de oração lá na empresa, e nós autorizamos e tudo. E ela estava lá um dia, ela entrou lá na minha sala, falou que queria falar comigo. Eu falei, entra, né? Sentou. Ela falou, vim aqui falar para você que você sabe que Deus te chamou para ser pastor? Ela era uma profeta. Assim, do nada, ela falou desse jeito. Aí eu olhei para ela, né, lembrei assim de tudo aquilo que eu já tinha aprendido e aquilo meio que testificou no meu coração. Não dá para explicar algo assim, né, porque é algo espiritual. E aí, a partir desse dia, eu fui participar da reunião dela. Ela era líder de uma célula na Igreja Luz para os Povos, lá em Goiânia. Eu fui para essa célula e comecei a ser assim, discípulo dessa mulher, né? Um bom tempo. E aí as coisas, a partir desse dia, foi algo assim que entrou, sabe? E aí o que aconteceu que eu senti a diferença? É porque durou mais do que uma semana. As minhas conquistas, a minha satisfação durava uma semana. E essa não simplesmente veio e resolveu o meu problema de uma satisfação interior. Falei, é isso. Então é isso. Aí eu conheci algo que eu não conhecia. Eu entendi algo que eu não entendia. E isso satisfez a minha vida. As outras coisas perderam simplesmente o sentido. Simplesmente não tinha mais alvo, não tinha mais foco para qualquer outra coisa. E eu era sempre uma pessoa muito focada. E eu não trabalhava pelo meu salário. Eu trabalhava porque eu tinha prazer no que eu fazia. E de repente perdi. Mas perdi completamente o prazer de trabalhar. E eu fui entendendo, isso foi confirmando até que aí abracei o pastorado. E nunca mais soltei. Nesse momento, quanto tempo durou nesse momento em que você tem essa... Foi uns 4 anos, né? 4 anos? Para eu ter sido ordenado pastor, né? Acho que não deu nem 4 anos, foi uns 3 anos, entre 3 e 4 anos. E aí eu me tornei pastor. Que eu fui para a igreja, eu era membro da célula, depois eu me tornei líder em treinamento, depois líder de célula, depois discipulador, depois obreiro, depois eu fui ordenado pastor. Uau!
E aí, isso em Goiânia. em Goiânia. Você fica em Goiânia, é ordenado pastor. E como é que você vem parar nessa terra gelada aqui? Como é que você sai de Goiânia e vem parar nessa terra gelada? Olha, em dezembro de 99, eu tirei férias Ó, a e Patrícia fui tá para... aqui mandando um beijo para Zanilda, olha lá. Ó. Amém, amém. Obrigado. Eu tirei férias numa fazenda, e lá tinha um lago. E eu sempre acordo cedo e meu tempo devocional é de manhã. E eu fui lá para esse lago orar. E eu estava ali orando em volta dele e eu tive uma visão. Eu vi uma mão sozinha vindo, entrando em mim, rapidamente puxou algo de dentro e era tipo assim, uma touceira de capim com terra, raiz e tudo, segurou assim na minha frente e sumiu. E eu fiquei assim, o que é isso, né? Eu perguntei para Deus, falei, o que é isso? E Deus falou, eu estou tirando o teu encargo para o Goiânia. E sumiu. E foi só isso. Aí nesse dia eu entendi que eu não ia mais viver em Goiânia. Só não sabia para onde eu iria. Porque eu sou um cara assim muito de raiz. Se não acontecesse isso, eu nunca sairia de Goiânia. Porque lá em Goiânia eu morava no mesmo bairro que eu cresci como adolescente. Apesar de ter prosperado financeiramente, era um bairro de periferia, eu nunca procurei um bairro melhor, uma casa, tudo. Morava no mesmo lugar. E tinha até comprado já lá o meu túmulo lá no cemitério, porque eu queria saber onde eu ia ser enterrado e tudo. Então, assim, eu queria morrer naquela casa e ser enterrado Sua naquele cara, cemitério. sua cara, ó. E aí eu falei assim, então, é aqui mesmo. Aí eu entendi, aí eu fiquei pensando, o que vai ser? E acabei esquecendo isso. 6 meses depois, eu estava lá na igreja, nessa época eu já estava dando um expediente na igreja, atendendo o pessoal da minha rede. Aí o pastor Marcelo entrou na minha sala e falou, você não quer ir para São Paulo comigo, não? Aí eu lembrei da visão. Falei para ele, olha, vamos ver. Conversei com a pastora Luísa, ele falou, não, pode ir. Isso era em maio de 2020, ou de 2000 de 2000. Era em maio de 2000. Aí eu vim aqui em São Paulo, passei uns 15 dias, olhei, senti da parte de Deus assim que era o lugar, voltei, falei com o pastor Luiz, falou, olha, eu estou disposto. Ele falou, não, mas agora eu acho que não é hora de você ir, não. Aí morreu o assunto. Aí em fevereiro do outro ano, 2021, ele pegou e falou, olha, Wilson, acho que agora é a hora. Aí eu vim para cá, a partir daí. Olha isso. 2001, né? 2001. 2001. Aí eu vim. E aí estou aqui esse tempo. É uma curiosidade pessoal. Sim, Você mora aqui em São Paulo, como a gente está falando aqui, há quase 20 anos, né? sim, Mesmo tendo passado a maior parte da sua vida acreditando que você não quer sair de Goiânia, sim. veio para São Paulo. O que do jeito goiano você preservou e o que do jeito paulista se absorveu? Olha, quando eu cheguei em São Paulo, foi um choque cultural muito grande. Eu Muito imagino. grande. E uma frustração muito grande, porque eu sempre fui um goiano pensando assim que Goiás era algo muito bom no Brasil. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que Goiás não fazia parte do Brasil. Ninguém conhecia Goiás, ninguém sabia nada, nem notícia de Goiás, nem de esporte, nem de política, nem de nada. Aí eu vi que a gente não era considerado no Brasil algo de valor, algo que realmente... Isso foi uma frustração. Mas eu assustei muito com a insegurança do paulista, né? Porque lá em Goiás, você às vezes, por exemplo, você vai para um ponto de ônibus, se você pega ônibus todo dia naquele horário e tudo, você vira amigo das pessoas que estão ali pegando ônibus junto com você. Então eu morava num setor que você chegava do serviço, você passava, andava na rua, tinha pessoas sentadas na porta da casa, você conversava, ô fulano, vai conversando, tudo. Então assim, era muito amigável. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que não tinha nada amigável, né? Eu ligava, eram duas coisas que eu não entendia aqui. Era as pessoas falarem, olha, toma cuidado com as pessoas, não conversa com qualquer um e tudo, e se chover, sai correndo do carro. Eu falei, mas sai correndo do carro para quê? Até a primeira enchente, aí eu entendi que era isso em São Paulo, porque em Goiânia não tem isso. Então, e aí... Às vezes a gente esquece. Você está contando uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Você está na cidade a vida toda, é a mesma coisa. Se você estivesse em Goiânia a vida toda, coisas para você lá que eram absolutamente normais e tal, que você nunca para pensar.
Mas é Exatamente. fato. Então eu ficava olhando isso, por exemplo, eu cheguei, fui morar num apartamento, então se eu parasse o carro lá no estacionamento, aí vinha andando pro elevador, se encontrasse com alguém, a pessoa virava a cara pro outro lado, ou desviava, passava, dava uma volta, entrava no elevador, todo mundo olhando para baixo, eu falei, gente, mas coisa estranha isso aqui, né? Ninguém conversa com ninguém, não tem assim. E essa questão da enchente. Sai correndo do carro. Eu falei, mas para que sair correndo do carro? Qual o problema? Choveu, qual o problema? A água vai embora. Mas depois eu vi que levava carro, levava as pessoas. Lá em Goiânia não tem isso, né? Porque é uma cidade plana, a água chove, aí escorre tudo e pronto. Aqui não, né? Faz os vales. Mas é o seguinte, o que eu vi é que o goiano, e aí eu tive que aprender isso a duras penas, ele é muito transparente, muito direto, fala assim na lata e tudo. E o paulista é muito educado, é muito diplomático. E eu tive um problema sério com isso. Muito. Tive que aprender isso assim, a custa assim, de muita vergonha, de muito confronto, de muito desgaste, né? Porque o goiano... Aí depois eu aprendi também, porque eu vi que a educação e a diplomacia do paulistano, ela é muito bem-vinda, é uma coisa muito boa. Eles só precisam ser mais transparentes, porque você não sabe realmente o que um paulistano pensa, o que ele está querendo e tudo. Você vai descobrir isso depois de anos junto e tudo, e não é assim direto para falar. E o goiano é. Aí eu descobri que o goiano é um homem assim, um ser... sinceramente, sem educação, né? Então, porque ela é direto e tudo, e talvez Qual? isso não é uma coisa que é muito bom. Mas o paulista também, ele é educadamente sem transparência. Então, você não sabe o que ele realmente pensa, o que ele quer, o que ele está desejando. Então, assim, eu acho que hoje eu sou um híbrido da transparência do goiano com um pouco da educação do paulista, que isso também Muito ainda bom. tem muito ainda para conquistar. Mas eu já sou mais educado, porque eu estranho o goiano hoje. Eu estranho minha família, eu estranho meus amigos, o pessoal goiano. Quando eu converso com eles, o jeito de falar, eu falo, opa, que isso, não precisava se falar dessa forma, não. Então, assim, mas aí eu acho que sou um híbrido disso, né? Depois de 20 anos também, se não aprendesse um pouco. Mudando um pouco de assunto, falando um pouco do papel da igreja, da conjuntura que a gente está vivendo, da pandemia. Uma das questões que eu mais tenho trazido aqui para essas lives é sobre o papel da igreja em qualquer tempo. Mas, claro, sobretudo em tempos de crise, sobretudo em conjunturas complexas como essa da pandemia que a gente está vivendo, né? Que papel que você acha que a igreja precisa ter quando se vê esse caos se instalando à nossa volta, quando se vê essa angústia se colocando, essa total... Porque, na verdade, eu até também tenho dito várias vezes, né? As pessoas, não é que as pessoas perderam o controle da sua vida. Elas perderam aquela falsa convicção de que elas tinham controle sobre alguma coisa. Ninguém tem controle sobre absolutamente nada e a pandemia mostrou isso pra gente. Mas qual que é o papel da igreja num momento como esse? Olha, isso é uma questão meio complexa. Então, talvez o que eu vou falar aqui pode ser que muita gente às vezes até discorde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para mim, minha opinião como pastor, é o que eu aprendo lendo a Bíblia, é o que nós como videira enxergamos, é o seguinte: tudo é espiritual. Não existe uma coisa neutra que é só natural, alguma coisa assim. Tudo é espiritual. Então nós devíamos entender que o que acontece no mundo existe uma guerra espiritual. Eu aqui não estou querendo espiritualizar nada. O mundo, segundo a Bíblia, jaz no maligno. E o mundo é inimigo de Deus. E a palavra de Deus deixa claro que o mundo se levanta contra as coisas de Deus e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ponto. Então, o mundo, ele tem um processo dele, que vai de mal a pior, que ele já está condenado por Deus. Isso já está, para Deus, isso já está destruído, isso já era. E nós fazemos parte de um outro reino. Nós vivemos, Jesus foi claro, meu reino não é desse mundo. Tanto é que Jesus não se envolvia com nada que tinha a ver com esse mundo. Você não vê Jesus
palpitando, querendo mudar alguma coisa no mundo, orientando autoridades, nada. Não existia isso. Jesus tinha um alvo, ele tem um reino para cuidar e nós, como os discípulos de Jesus, devemos fazer isso também. Então a igreja deveria ter a sua rota própria, o seu alvo próprio, o seu foco, o seu propósito de vida. Então eu tenho que entender que, sendo o mundo conduzido pelo diabo e sendo a igreja conduzida pelo cabeça que é Jesus Cristo, então que esse mundo ele vai querer interferir na igreja, ele vai querer parar a igreja, ele vai querer fazer a pior coisa, que é a pior arma e a que mais afeta a igreja, que é a mistura. Então, é colocar um pé dentro da igreja, o mundo, é trazer valores do mundo para dentro da igreja. E nós, como cristãos, nós deveríamos estar muito atentos a isso e impedir isso de acontecer. Por exemplo, de vez em quando eu vejo muitas reportagens, pessoas de diversas matizes aí de profissionais falando, a igreja tem que se modernizar. Eu fico pensando, mas a igreja não é mundo. Que modernizar? A igreja tem dono. Tem um dono. A igreja é do Deus vivo. Então ela não tem que modernizar. Ela anda segundo o padrão dos céus. Agora, quando o mundo fala que a igreja tem que modernizar, eles querem trazer valores do mundo para dentro da igreja. Quer trazer alvos do mundo para dentro da igreja. Quer se misturar com a igreja. Sabe, nós não deveríamos aceitar isso. Ponto. Então, assim, nós devíamos ter uma separação de mundo e de igreja, de reino de Deus. Agora, essa praga, que na minha opinião é uma praga do inferno, é uma ação maligna, veja, o diabo ele já controla o mundo. Então, essa praga é para destruir o próprio mundo? O diabo vai levantar algo para destruir o seu próprio reino? Não. Essa praga, na minha opinião, ela é focada para destruir igreja, para parar igreja, para criar problema dentro da igreja. Então, na minha opinião, essa praga, a doença, esse coronavírus, ela é só uma distração. Porque, na verdade, tem uma praga pior que o diabo usou isso como distração para inocular na igreja algo que chama-se medo. Essa é a minha opinião. A praga real é o medo. Porque quando o medo é inoculado nas pessoas, elas se tornam insensatas, elas se tornam desesperadas, elas tomam decisões, elas fazem coisas que não deveriam fazer, porque o medo começa a controlar a vida delas. Então, veja, qual deveria ser a postura da igreja? É evidente que nós temos uma doença, nós não podemos negar isso. Tem uma doença e que mata. Não mata todo mundo, mas uma boa parcela morre. Mata. E tudo aquilo que mata, tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz desconforto, nós temos que agir para melhorar isso, evitar isso, aniquilar isso da forma como a gente pode fazer. Então, aí é que, na minha opinião, é o problema e é complexo. Por quê? Ao mesmo tempo que a igreja tem que se posicionar para ser um vetor na sociedade, para ajudar a debelar esse vírus, tendo as suas medidas prudenciais, orientando, ensinando e tudo, ela não pode aceitar esse medo de entrar dentro da igreja. E ela não pode aceitar que a morte, porque a morte para mim e para você, que somos novas criaturas, ela não é deixar de existir, ela é mudar de endereço. A morte hoje é mudar de endereço. Então eu estou aqui, eu vou para o céu, pronto, acabou. E eu creio, eu particularmente, que Jesus disse que a gente não pode acrescentar 5 minutos nas nossas vidas a mais. Então eu creio que é a hora de eu partir, meus dias estão contados, pronto, morreu o assunto, a hora que chegar, se é dessa praga eu vou partir, se não é dessa praga, então ela também não vai me levar. Mas é evidente que isso não é para eu ficar de uma forma passiva ou irresponsável, falando, não estou nem aí. Claro. Então veja, a igreja precisa com isso se você não está posicionar. dizendo, pelo amor de Deus, às vezes alguém está ouvindo, a gente está conversando e tal, aqui com liberdade, com isso você não está dizendo que ninguém distorça, com isso não está se dizendo, então não use máscara. Não, então sim, nada disso. As medidas... Não proteja. Por exemplo, é. eu estive lá com vocês, estive lá na igreja semana, eu vi vocês preocupados com todas as medidas de proteção, o tapete na entrada, o álcool gel, a recomendação nos intervalos, olha, não dá para aglomerar todo mundo lá para ir até o toalete. Enfim, quer dizer, há uma preocupação clara com a segurança. Eu entendo o que você está falando. Quer dizer, não dá para ser escravo do medo e viver na perspectiva do susto, por assim dizer. Né? Porque a questão não é só o medo da morte. Eu estou aqui falando do medo da morte. Então, a morte tem definida. Mas acontece, tem um sofrimento, tem um gasto,
tem sequelas que podem ficar na vida das pessoas e tudo. Então, por que nós não vamos ser prudentes? Vamos ser prudentes. É lógico que vamos ser. Porém, a nossa igreja a pessoa entra de máscara, ela mede temperatura e tudo. Então, veja. Agora, então a igreja, ela não pode viver na sociedade como se ela não estivesse vivendo na sociedade também. Paulo fala, viva no mundo como se não vivesse no mundo. Então, eu tenho que viver no mundo, mas sem incorporar esses valores do mundo. Então, agora, o que é é lógico que essa praga, ela, olhando assim, é tudo ruim. No entanto, nós temos que tirar proveito disso. Isso. Temos que tirar proveito disso. Qual é o proveito? Primeiro, para mim, é isso que você falou aí, não para um crente, porque um crente ele sabe que não controla coisa alguma. É Deus quem controla, é o Espírito Santo que controla, ponto. Mas o mundo pensa que controla. O mundo pensa. E essa praga deu para mostrar para todas as pessoas que ele não controla nada. O dinheiro, o conhecimento, a classe social, não importa, o país, o primeiro mundo, o último mundo, não controla nada porque ela pegou todo mundo. Então, ou seja, quando isso acontece, isso é uma boa oportunidade para a gente chegar e realmente ministrar para as pessoas, para apresentar para ele quem controla. Porque o diabo também não controla, Deus controla. Então, apresentar. Isso é uma coisa. Segundo, levar a gente a depender mais ainda de Deus, a confiar mais ainda no Senhor, a entregar mais ainda a nossa vida ao Senhor. Por quê? Não tem ciência, não tem conhecimento filosófico, não tem dinheiro, não tem tecnologia, pelo menos até agora, que resolva o problema. Então é o seguinte, ou Deus me guarda e Deus me protege, porque ainda que eu tenha todas essas medidas prudenciais, pode ser que eu seja cometido. Claro. Eu conheço pessoas aqui dentro da própria igreja que ligou para mim, elas se isolaram 100% e pegaram Covid. Claro. E aí ela mesmo falou, pastor, não sei o que acontece, porque eu peguei tudo, eu fiz tudo que deveria fazer, mas estou aqui agora, o que eu faço? Então agora você viu que você não consegue controlar a sua vida e nem proteger você. Então agora descansa do Senhor e vamos orar e você vai ser curado. Graças a Deus está completamente restaurado. Então isso é um avanço. Então a gente precisa tirar proveito disso, amadurecer, pôr os pingos nos is, saber quem nós somos, o poder que temos, o conhecimento que temos, né? E nivelar isso e falar, é melhor eu confiar no Senhor. É melhor eu me posicionar diante de Deus. Olha então, só, tu vê... Pode falar. É porque eu ia falar algo aqui que é o seguinte. Mas eu tenho muita preocupação com essa praga, porque, na minha opinião, ela é um balão de ensaio do inferno. Porque inoculando o medo, então, mais cedo ou mais tarde, ele manifesta. Né? Isso é um vírus, o medo é um vírus passivo. Assim, que se o seu sistema imunológico e espiritual tiver poderoso, ele elimina o medo. Mas se ele não tiver, o medo vai controlar a sua vida. Ou num determinado momento, onde você pode dar uma baixa espiritual, o medo se estabelece e você acaba fazendo besteira. Então nós devemos sempre firmar no Senhor. E essas medidas que nós temos que tomar, porque de um lado nós não podemos ser controlados pelo medo, do outro lado nós não podemos ser irresponsáveis. Encontrar esse equilíbrio não é uma coisa muito simples, não. Porque olha o que acontece. A palavra de Deus manda curar os enfermos. Manda curar os enfermos. A Bíblia não manda orar pelos enfermos. Manda curar os enfermos. Manda impor as mãos e curar os enfermos. Isso a Bíblia manda. Mas acontece que os enfermos foram proibidos de entrar na igreja, nos cultos. E aí eu fico pensando, isso vai contra a palavra de Deus. E nós estamos aceitando isso. Alguém fala, pastor, mas que absurdo, aí. Entra o doente, vai contaminar. Eu fico pensando, na época de Jesus, será que não tinha doença contagiosa? Eu não sei se tinha, mas uma pelo menos eu sei que tinha, que era a lepra. E Jesus ia lá e impunha as mãos sobre os leprosos e eles ficavam curados. Então eu vou te falar uma coisa, quando nós aceitamos que as nossas reuniões não pode ter um enfermo, nós estamos tirando da igreja o poder. Nós estamos abandonando o poder de Deus. E isso é um problema sério a médio e longo prazo. Porque se você retira o poder, você acostuma o seguinte, para curar pessoas, só o médico, Deus não cura. Então, a reunião, a conexão não cura, a imposição de mãos não cura, ungir com óleo não cura, é só um remédio, é só um antibiótico, é só uma vacina, é só o médico. Isso, a médio prazo, vai trazer uma consequência grave na igreja, que vai tirar o poder. Tudo que o diabo quer é que a igreja perca o rumo, na palavra
e abandone o poder de Deus. Porque aí o diabo controla a igreja. Então, assim, eu fico preocupado, porque nós aceitamos isso assim de bom grado, achando que é razoável, que é de bom senso isso. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Então, isso é a minha preocupação, é do mundo estar entrando dentro da igreja. Então, eu creio que nós precisamos repensar isso. Tem muita gente querida aqui com a gente. Pastora Zanilda está aqui. Amém. Filhão, Felipe está aqui. Opa, olha benção. Só, pastor Leandro Sambati. Ó, pastor César Gianfelice aqui também. Pois olha é. só, estou vendo aqui, estou girando aqui. Tem um monte de gente querida aqui acompanhando, concordando aqui e tal. Isso mesmo. Olha só, a pastora Zanilda está falando, a prudência é bênção. Está aqui. Amém. Olha só, tá todo mundo aqui junto. Videira, pastor Marcos, o pastor Marcos Noé também aqui. Olha só. Amém. Olha, tá todo mundo conectado. Amém. Tem tanta gente, perdão se eu não consigo ler todo mundo que tá aqui, porque é muita, eu tô vendo muita mensagem aqui. Mas, mudando um pouquinho de novo, uma outra coisa que eu sei que é uma ênfase ministerial sua, eu já o ouvi falando várias vezes sobre isso, né? Até tomei a liberdade de convidá-lo. Acabou que a gente ainda não conseguiu fechar isso com a coisa da própria pandemia, estava combinado, acabou não acontecendo. Ó, o Ricardo Landim aqui também. Batismo 3K. Ele lembrando. Daqui um dia vai ter 3 mega. E depois nós vamos chegar em 3 giga. Gostei demais. Eu gostei dessa versão 2.0 do pastor Wilson, viu, Ricardo? Ele está falando que não tem modernidade, entendeu? Mas, ó, não tem... Ele que está atualizando o chip. Pois é. Mas deixa eu falar uma coisa. Um dos temas teus, estava falando, é liderança. E você já te ouvi falar que liderar é algo subjetivo. Né? Mas o jeito de liderar faz toda a liderança, não faz, não? Olha, é o que eu falei, é um negócio complexo, porque você às vezes pensa que lidera as pessoas, mas de repente você percebe que não lidera. Então, eu diria que a gente lidera as pessoas mesmo quando às vezes tem um conflito e a pessoa continua com você. E você às vezes está dando uma direção diferente, aí sim, essas você pode falar que você está liderando, porque mesmo que haja um conflito, elas estão juntos, então você realmente está sendo benção, está sendo um referencial e está inspirando essas pessoas. Porque às vezes a gente está inspirando, e inspirar tem uma certa medida de liderança, mas não necessariamente lidera. Então, mas inspirar. Então, inspirar, eu acho que quase todo mundo inspira os outros, principalmente qualquer pessoa que tem um Espírito Santo se sente inspirado quando o outro também tem um Espírito Santo e está trazendo algo da parte de Deus, ele se sente inspirado. Agora, liderar mesmo, a gente só sabe na hora que a coisa pega, né? Na hora da crise, na hora do conflito, na hora da divergência. Aí você vai saber se você lidera a pessoa, né? Então, porque aí a pessoa aceita, a pessoa está junto, ele abre mão. Porque como que é que vai andar junto, né, numa equipe se as pessoas não abrirem mão de posicionamentos, às vezes até de valores particulares, pessoais, de projetos, de sonhos pessoais e tudo, em função de um sonho de equipe. Então, alguém, para liderar, só vai saber nesses momentos de crise. Então, aliás, inclusive a crise mostra muito a estatura do líder, né? Com certeza, com certeza. Porque na crise muita gente submerge e, inclusive, quando a gente olha a crise, vê a estatura das pessoas que a gente achava que liderava. Tem gente que fica desse tamanhozinho e tem gente que mostra o tamanho a que veio. Inclusive, queria te perguntar uma coisa, dentro disso que a gente está conversando. Na sua opinião, qual que é a premissa fundamental premissa fundamental que rege a vida de um líder? Olha, para mim, um líder... Bom, existe a questão pessoal dele, né, com Deus. Porque se esse relacionamento com Deus não for uma realidade, ele não vai inspirar. Agora, no relacionamento com Deus, em tese, todos deveriam formar uma visão, sabe? Um foco, um alvo, uma missão, uma convicção. E eu creio que aquele que tem convicção, ele vai ter mais facilidade em liderar pessoas. Porque as pessoas não estão procurando pessoas assim derrotadas para seguirem. As pessoas não estão querendo seguir pessoas que um dia pensam uma coisa, outro dia pensam outra e tudo. As pessoas precisam de
assim, de segurança, sabe? De uma coisa perene. E quem tem convicção, ele é perene. Porque ele tem aquilo, ele ministra sobre aquilo, ele está buscando aquilo, e as pessoas que concordam com aquilo se juntam a ele e não vai ter nenhuma surpresa desagradável, não vai ter nenhuma decepção, uma frustração, que a pessoa mudou e tudo. Então eu creio que uma característica básica de um líder é convicção. Ele precisa ter convicção. Convicção do que ele crê, dos seus valores, de onde ele quer chegar, os meios, né? Porque tão importante quanto o alvo são os meios para se chegar ao alvo. Para Deus, essas duas coisas são importantíssimas. Então, tem coisas que até o meio é mais importante do que o próprio alvo, porque Deus quer ver como a pessoa procede para conquistar aquilo. Às vezes nem conquista, mas ela pelo menos tinha um como adequado ao reino de Deus. Então, eu creio que a convicção é, assim, depois da experiência dele com Deus, depois da intimidade dele com Deus, a convicção que ele tem. Isso aí, e um líder, na minha opinião, a coisa mais importante, estratégia dele, é ele saber mobilizar. Né? Então, um líder que sabe mobilizar, ele chega. Um líder que não sabe mobilizar, ele vai ficar pelo meio do caminho, ninguém vai querer andar com ele. Né? E mobilizar não é uma coisa, parece simples, mas não é muito simples. Então, eu creio que isso, a convicção e ele saber mobilizar depois que ele tem solidificado a sua vida com Deus. E aí eu estou falando de uma liderança cristã, evidentemente. Mas eu falo para você o seguinte, aí no mundo, quem é vencedor é porque ele tem uma convicção também. Ele tem uma convicção. Todos vencedores aí no mundo, ele tinha uma convicção. Uma convicção. Ele sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar e com valores ou sem valores cristãos, alguma coisa, ele lutou para chegar e chegou, ele é considerado vencedor e ele lidera no mundo. Então a convicção para mim... Coisa boa, você está falando... Coisa boa, tô vendo aqui, palavra de filho, cara. Palavra de filho tem peso, de filho, de esposa tem peso redobrado. O Felipe está dizendo o seguinte, Pastor Wilson é um grande líder. 34 anos andando com esse homem, só cresce a cada dia. Amém. Aqui foi pesado. Pois aqui foi pesado. Meus filhos, eles... Não, é uma coisa que... Eu tenho 58 anos. Meus filhos já têm filhos, então... Se eu partisse hoje, eu ia feliz, porque eu deixei duas multiplicações de excelência aqui nessa terra, chamado Tiago e Felipe. Então, são pastores, têm padrão, têm valores, têm foco, e eu fico muito feliz com isso. São uma bênção, eu sou testemunha disso. Os meninos são incríveis, assim como as esposas deles, fazem um trabalho maravilhoso. E você tem todos os motivos também para ter o coração mais do que recompensado, porque, para além do que eles são, eles reconhecem o grande trabalho que você e a Zanilda fizeram na vida deles, o legado espiritual que vocês têm deixado. Incrível. Essa é uma alegria e uma satisfação. Acho que não tem coisa mais especial nessa vida. Mas você é líder da videira aqui em São Paulo, na capital, no estado, e supervisor da vinha Centro-Europa. A Igreja Videira na Europa teve e tem os mesmos problemas que a gente está vivendo na igreja aqui no Brasil, nesse momento da pandemia? Na verdade, lá... É a mesma circunstância? A mesma circunstância. Na verdade, nós temos aí em 30 países, né, fora da Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Oriente Médio, tem na Ásia, tudo. Então, e lá, em todas as igrejas, em todos os lugares, está vivendo o mesmo problema. Isso, para mim, é mais um sinal de que é algo espiritual, porque a igreja do planeta está passando pelo mesmo problema. Agora, na Europa, especificamente, o problema é maior um pouco, porque como os países são mais desenvolvidos, e eles são desenvolvidos para muitas coisas, inclusive para seguir regras. Né? São regras, é regra, morreu o assunto e acabou. Falou, é para ser assim, é assim. Então... nesses países, a interferência do governo dentro da igreja é muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo. Porque as pessoas, eles são cidadãos daquele país e traz essa identidade daquele país para dentro da igreja e tirar isso é uma coisa complicada. Então, se o governo falar, não é para fazer isso, não faz, simplesmente não faz. Então, e aí isso é um problema. E segundo, e aqui eu falo que é um problema... E alguém pode pensar, olha, pastor, por que você está aí pregando desobediência civil? Olha, a minha obediência civil para na palavra de Deus. Então, se ela
contrapõe com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus e ponto. É isso que nós pregamos, é isso que nós cremos. Alguém pode até discordar disso, não vou discutir isso. Cada um tem para si o que ele vê da palavra de Deus. Então, isso é um problema. E um segundo problema é que as nossas igrejas, a maior parte delas, a maioria ainda é de brasileiros. E os brasileiros na Europa, o trabalho que eles fazem, tudo ainda é trabalhos assim, de... Subemprego a maioria, né? Subemprego a maioria. E quando o país para, essas pessoas ficam praticamente sem trabalho. E como eles ainda não são cidadãos do país, eles não têm a assistência que os cidadãos têm. Então as nossas igrejas sofreram muito, muito, muito mais do que aqui no Brasil, na Europa. Então foi um negócio assim bem desesperador. Mas Deus nos supriu, Deus guardou e protegeu. E nós estamos passando esse sufoco, estamos retomando na maioria dos países, né? Então já está se retomando os cultos e tudo, e começando a voltar. E a Eliane está perguntando quais países da Europa. Nós estamos em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na França, na Suíça, na Itália, na Alemanha, e estamos começando na Romênia também. Então são 10 países, eu acho que eu falei todos, não sei. Pô, você falou no bate-pronto, tá com tudo na ponta da língua. É porque eu penso no mapa, né? Eu vou lendo o mapa da esquerda para a direita, eu vou falando os países onde nós estamos. São 33 igrejas na Europa. E nós temos igreja razoável, porque a nossa igreja, por exemplo, em Madrid, ela tem mais de 500 membros. Uau! Então são igrejas. A igreja do meu filho pastoreia lá em Lisboa tem umas 240 pessoas. Uau! A igreja de Porto é maior ainda. Para o padrão europeu, ela ganha uma dimensão já são igrejas grandes lá na Europa. Em se tratando de Europa, são igrejas bem grandes mesmo. Na Alemanha nós temos 4 igrejas. Então, assim, a coisa está indo bem, graças a Deus. Nós temos lá na Inglaterra também, as igrejas estão avançando, estão crescendo. A nossa igreja na Inglaterra já tem quase nenhum brasileiro. Na Holanda não tem nenhum brasileiro, mas no restante a maior parte são de brasileiros. Ficou uma dúvida aqui pelo que eu estou vendo nos comentários. O Wesley tá perguntando para você o seguinte. O pastor falou que os enfermos, no caso com Covid-19, precisam ir à igreja e participar do culto público para receber a cura. É isso mesmo? Pelo que eu estou entendendo, a pergunta, ele está colocando, eu quero muito ter entendido mal. Eu acho que ele tá colocando assim, a única forma deles serem curados, deles serem alcançados, é essa forma? A Patrícia está aqui, a Patrícia está aqui também mandando um beijão para a família e tal. Deixa eu ver quem mais. A palavra de Deus é a vida. A Fábia está falando que a palavra de Deus é a vida e ela que temos que colocar em defesa como cristão e não o templo. Então, acho que é isso. É essa dúvida que está surgindo. A questão é o seguinte. A pessoa pode ser curada de diversas formas. Ela pode ser curada sozinha lá na casa dela, porque é o seguinte, a enfermidade, e essa praga é uma enfermidade, e aí eu estou falando da praga do coronavírus, não da praga do medo, mas Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Então, todas as pessoas que têm fé e abraçam, elas são curadas instantaneamente. Todo mundo chegava em Jesus era curado. E Jesus mandava uma palavra, ele mandou uma palavra, o servo do fulano lá foi curado instantaneamente, a filha da mulher fenícia foi curada instantaneamente e tudo. Não precisa necessariamente de impor as mãos, mas a palavra de Deus manda impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, tanto a pessoa pode ser curada na casa dele através de um culto online, eu posso orar pela pessoa por telefone, posso orar aqui online com a pessoa e ele ser curado. Isso não tem nenhum problema. Não é problema. A pessoa pode vir na igreja e também impor as mãos ser curado. O problema é impedir uma pessoa que está enfermo de vir no culto para ser curado. Esse é que é o problema. E nem estou falando que deve vir ou não deve vir. Isso aí cada pessoa decide e cada congregação assume o seu risco ou a sua convicção de fé. É isso que eu estou falando. Agora, o que eu estou falando é impedir. E nós aceitarmos isso de bom grado. Não, tem que impedir mesmo. Né? E aí, como que faz? Vai impedir? Quer dizer, se você impede, você está pondo um valor. Qual é o valor? Deus não tem poder, então tem que mandar a pessoa para lá. Ah, mas e ela? Não, ela dá um jeito de ser curada de outra forma. Vamos orar. Quer dizer, é o medo. É o medo se estabelecendo e levando a uma insensatez.
Agora, de repente, as pessoas, vocês passaram uma coisa, vamos fazer um culto só de enfermos, e só de enfermos de Covid. Vem todo mundo que está com Covid aqui para a igreja que nós vamos orar, porque não tem problema de pegar em ninguém e nós vamos impor as mãos sobre eles. Vamos escolher aqueles pastores ou aqueles irmãos que já tiveram Covid também, que já estão curados, para impor as mãos e orar. Vamos fazer isso então? Bom, então é uma forma de não abrir mão do poder de Deus e de não comprometer a vida de ninguém. Mas nós temos que dar oportunidade também para aqueles que têm fé. Falam, não, eu não tenho problema nenhum, eu não estou com doença e eu quero orar, porque eu creio no poder de Deus. E aqui deixa eu dar um testemunho, que talvez muita gente vai escandalizar, eu nunca falei isso, não, vai ser a primeira vez que eu vou falar. Nem sei se eu falo, porque depois os outros vão escandalizar Olha lá, comigo. tá polemizando. A Fábia está perguntando, pastor, mas e o caso da igreja nas Filipinas e na França? Aqueles casos que eles reuniram e acabaram disseminando em... Sim, isso acontece. E aí? E aí, nós vamos fazer o quê? Agora eu falo para você o seguinte, tem essa Covid, mas não tem nenhuma outra doença contagiosa que possa se pegar na igreja, dando um abraço, um beijo e tudo. No mercado não vai pegar a doença também, mas eu não tenho que ir lá fazer compra. Eu indo lá no hospital para ser tratado, eu também não posso pegar, mas a gente vai de todo jeito. Então, imagina, se a minha esposa pegar, aqui nessa casa tem só eu e ela, a casa é imensa aqui, porque era casa de família e tudo, um casou, outro casou, agora ficou só eu e ela. Se a minha esposa pegar, você acha que eu vou pôr ela dentro de um quarto, trancar ela lá e não vai conversar nada e tudo? Se tiver que pegar, eu vou pegar junto com ela, vou tratar dela, vou cuidar dela, e se eu pegar, e se eu morrer, morri. Porque eu não vou abrir mão disso. Então, deixa eu falar algo para os irmãos. Eu prego isso e eu tenho que viver isso. E aí aconteceu comigo algo. Uma irmã doente, tinha pegado Covid, e aí ela foi hospitalizada. Só que a Covid, eu acho que já tinha passado, e ela teve uma complicação. E ela está lá na UTI. Estava lá na UTI. Aí ligou para mim e falou, pastor, eu queria que você viesse orar por mim. Falei, tá bom, eu vou. Só que eu estava na cabeça o seguinte, como eu já tinha passado o tempo da Covid e tudo, então devia estar numa UTI. Eu fui lá no hospital, a hora que eu cheguei lá no hospital, fiquei sabendo que a UTI era de Covid. Todo mundo que estava lá dentro tinha Covid. Fui eu e minha esposa. Aí, a hora que eu cheguei, aí Mas tinha que falar... te provocando, a gente vai ficar bem juntinho, né, amor? Aí... Chega lá, tinha que falar primeiro com o psicólogo. Eu achei estranho ir para uma UTI e ter que falar primeiro com o psicólogo. Eu passei, a mulher perguntou, você sabe que a UTI é de Covid? Eu falei, não. Ela falou, pois é. Você vai lá ou você vai embora? Aí eu olhei para a Zanilda, ela olhou para mim. Eu falei assim, eu vou, eu vim aqui para orar. Eu vim aqui para orar. Ela falou, você vai ficar muito tempo? Eu falei, não, eu vou só orar pela pessoa. Ela falou, tá bom. E aí ela começou, eu tive que trocar de roupa e ela foi me pondo roupas. Óculos, luvas. E aí o diabo falou, você vai sair daí com Covid. Você vai entrar e não vai sair desse negócio bem, não. E aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Eu prego que, olha, se tem alguém que está precisando de oração, eu sou pastor, eu carrego o poder de Deus, eu vou orar. Eu não vou deixar o medo me dominar ou tirar o meu ministério. E aí tá, eu entrei, orei pela pessoa, ministrei sobre a pessoa, acabei ficando conversando com ela lá um bom tempo, eu e a Zanilda, eu perguntei para ela, eu vou entrar, e você? Ela, já estou dentro. Ela estava esperando minha decisão, porque minha mulher é muito mais corajosa do que eu. Ela falou, não, vamos, todo. Eu falei, você não está preocupado? Não estou. Eu falei, então vamos lá. Entramos, saímos, oramos, para que todos fiquem em paz, isso já tem mais de mês, então já passou tudo, eu não peguei nada, não sei mais o que, Deus me abençoou, a pessoa está curada, está restaurada e tudo. A hora que eu entrei naquela UTI e vi aqueles médicos, tudo parecendo astronauta, eu fiquei olhando e falei, nós estamos num lugar perigoso, pelo que eu estou vendo. Mas nada é tão perigoso para o poder de Deus. E ministrei, e orei. Então, veja, eu não estou aqui falando que ninguém é obrigado a estar junto com alguém que está doente. Isso é a decisão de cada um. Eu só acho estranho as pessoas partirem do pressuposto que a igreja não tem poder para curar isso, ou que não tem poder para nos proteger dessa praga. É só isso que eu estou falando. Cada um escolhe o que ele quer. Falando com liberdade, assim como as pessoas aqui ouvem com liberdade e participam com liberdade, com absoluta liberdade de expressar seu pensamento. Olha aqui o que aconteceu. Tem uma pessoa
Esses dias saiu até a reportagem sobre isso na nossa igreja, nossa, que eu falo, a igreja do Senhor Jesus lá na China. Então, a China lá dá tipo um Bolsa Família, benefício do governo e tudo. E aí uma pessoa, no culto, agradeceu a Deus porque estava recebendo o benefício. O que o governo chinês fez? Mandou tirar o benefício da pessoa, porque ela tinha que agradecer ao governo chinês e não a Deus. Porque quem está dando benefício é o governo chinês, não é Deus. Então, veja, olha que coisa difícil essa aí. E aí, o que a igreja vai fazer? Vai parar agora de agradecer a Deus pelos benefícios que recebe, mesmo que seja via governo? Porque eu creio que tudo que chega na minha vida tem a mão de Deus. O instrumento que ele vai usar é outra história, mas vem de Deus para mim. Então a igreja agora vai ter que parar de falar que Deus abençoa, que Deus supre, que Deus faz um milagre, que Deus usa que seja governo, que seja alguém que nunca conhece. Então a igreja vai... Então a minha preocupação quando o governo proíbe a gente reunir com enfermos é essa. Então assim, eu deveria escolher e não o governo determinar para mim. Entendeu? Então eu não quero orar com o enfermo. Então tá bom, fica em casa. Não vou no culto, não vou orar por ninguém, fica em casa. Tá bom, é uma escolha minha. Mas o governo definiu o que eu tenho que fazer. Vai definir, a Fábia tá falando que tem ela tá falando, eu tenho um padre amigo meu em missão no Suriname, fazendo o mesmo que o senhor. Eu sou uma missionária medrosa nesse caso. Não tem nenhum problema. Cada um vive ali segundo a fé que ele conquistou, que andou. E aqui eu não estou falando que, vamos encher a igreja de todos para contagiar todo mundo. Não. Claro. Tanto é que não é obrigado a vir no culto presencial. Cada um faz sua escolha. Só estou falando o seguinte, olha o mundo entrando, olha o governo do anticristo definindo o que tem que ser dentro da igreja e os irmãos, e principalmente as lideranças, aceitando isso de bom grado. Só isso que eu estou questionando. Então eu creio, isso precisa ser revisto, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Imagina Jesus, chega o leproso, se o senhor quiser me curar, o senhor pode me purificar. Aí os discípulos olham para Jesus e falam, e agora, o senhor vai pôr a mão nisso aí? Mas veja bem, o senhor parte o pão com a mão. O senhor não, o senhor sabe que a gente não lava muito a mão, os fariseus, inclusive, ficam cobrando da gente isso. A gente não é muito lavar a mão. O senhor vai pôr a mão nesse leproso, depois o senhor vai partir o pão, nós vamos comer. Eu tenho filho, Pedro era casado, e depois chego lá na minha casa, minha mulher, ou eu mesmo posso pegar a lepra. Senhor, pensa bem, o senhor não faz isso e tudo. Será que alguém questionou Jesus? Eu acho que não questionou, mas que pensou. Mas o que Jesus fez? Ele foi lá e pôs as mãos sobre o leproso e curou. Então, veja, é uma questão de fé. Paulo fala, cada um anda segundo a fé que já conquistou. Ponto. Agora, é fato que pode acontecer. Então, quando começou o culto aqui presencial, eu mandei um comunicado. Falei, nós vamos começar, vamos seguir todas as medidas prudenciais, mas eu quero te avisar. Pode ser que você seja contaminado aqui dentro. Isso é um risco? É um risco. Mas e aí? O risco maior que eu tenho que estar preocupado é com a minha vida com Deus. Não é um risco aqui nessa terra, não. Porque a minha vida aqui nessa terra ela é fugaz. Né? Tiago falou, é uma neblina. Acabou. Agora, minha vida com Deus, não, ela vai permanecer. E eu preciso fazer valer. Sabe, o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é poder divino. É relacionamento vivo com Deus. E chama-se cristianismo. O dia que o cristianismo se torna uma filosofia de vida melhor do que as outras religiões, ela é só mais uma religião. Então Jesus é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo advertiu, nos últimos tempos, eles vão pregar Jesus, negando-lhe, entretanto, o poder. Afastai-vos desses. É o que a Bíblia diz. Então, eu prego o poder de Deus. Não vou ser irresponsável, não vou ajudar a contribuir para que essa pandemia aumente mais ainda. Pode ser que num culto presencial pessoas sejam contaminadas, isso é fato, mas e aí? Nós temos que fazer uma escolha. Porque vamos pensar aqui, estão aí produzindo vacinas, eu estou orando para que isso dê certo. Mas imagina que não dê. E se não der certo? Nunca mais nós vamos ter idosos nos nossos cultos, nunca mais nós vamos ter crianças nos nossos cultos, nunca mais vai entrar um doente para a gente orar por ele. Então, acabou com o cristianismo. Então, não, mas a vacina vai ser isso se não sair. Porque ninguém sabe. Tudo isso aí que está acontecendo, ninguém sabe. Não tem conhecimento, está além.
Essa coisa veio para jogar por terra o conhecimento humano. Não tem, vai ter, eu espero e estou orando por isso, mas ainda não tem. E aí? Imagina a igreja primitiva, porque no final das contas, qual que é o pior? É o medo de morrer. Mas a igreja primitiva, quando ele se convertia, ele já andava com a carta de execução no bolso. Ele podia ser qualquer hora preso, espoliado, crucificado, jogado para as feras, queimado, perseguido, destruído e morto. E aí? Uai, o povo continuava firme, a igreja crescendo e avançando. Aí isso faz parte. Uai. Nós não morremos mais. Quem crê passa da vida, da morte para a vida. Eu creio nisso. Boa. Agora, se Deus acha que está na hora de eu mudar de endereço, bem-aventurado é o Senhor. Porque Paulo disse que morrer está com Cristo é infinitamente melhor. Então eu creio ou não creio no que está escrito? Agora, qual é o único motivo que Paulo falou que a gente deveria ficar aqui nessa terra? Dar fruto. Dar fruto, ou seja, cumprir o propósito. É a única razão de estar nesse mundo. Não é desfrutar do mundo. Não é. É dar fruto. Paulo falou, eu não sei se morrer está com Cristo, que é infinitamente melhor, ou ficar aqui e dar fruto. Ah, eu vou ficar aqui e dar fruto, porque eu amo vocês e eu quero que vocês sejam edificados e que as igrejas cresçam. Então eu vou ficar aqui. Depois eu parto, em paz, terminando meu propósito. Boa. E agora veio a hora boa, a hora que todo mundo gosta, a hora que todo mundo quer participar, todo mundo quer perguntar, todo mundo, enfim, quer dar o seu pitaco. Hora do pinga-fogo, hora da gente conhecer um pouco melhor a vida, os gostos, as particularidades dessa grande figura, desse grande líder que é o pastor Wilson Silva. Desse goiano que agora está paulistizando, entendeu? Mas eu sou cidadão paulistano eu também. Não sei. Pois eu é. Não sei. São as duas coisas hoje, graças a Deus. Bora, tá todo mundo chegando? Bora lá. Pinga Fogo é o seguinte, não sei se você já acompanhou alguma live minha aqui, mas o Pinga Fogo é, eu te faço uma frase, você completa. Às vezes eu te dou duas escolhas, sempre boas, entre uma e outra você tem que escolher. Não pode ser, não pode ser nem monossilábico, só aquele curtinho, mas também não dá para fazer uma grande digressão, porque nós vamos falar um monte de coisas. Então é pinga-fogo mesmo. E aí, bora. Mas com liberdade, claro. Aquilo que você achar que quer falar um pouquinho mais, tal, liberdade. Bora lá. Ser pastor é? Nossa. É viver no máximo do prazer de Deus. Por quê? Porque você tem certeza de você estar abençoando pessoas como Deus te abençoou. Então você está vivendo o Espírito de Cristo. Ser pai pastor é? É alegria dobrada. Porque os vínculos são maiores e fica um legado, né? Fica um legado. Ser avô é? É tríplice. Porque com os filhos, no meu caso, eu me diverti muito pouco com os meus filhos, infelizmente. Mas com meus netos, o que eu mais faço é divertir. E ver essa terceira geração. A primeira geração sou eu, a segunda meus filhos, a terceira meus netos, sabendo que eles já louvam a Deus, já oram e tudo, isso me dá uma alegria poderosa. Zanilda, você viu que o olhinho até brilha, né, Zanilda? Coraçãozinho derrete. Falou dos netos, derrete. Não tem jeito, ele não dispara. Não, os netos, minha alegria, meu Deus. E o quanto eu tenho aprendido. Porque eu falei com as minhas noras, não sei se eu posso falar isso aqui, você me dá um pouquinho mais de tempo. Claro. Quando elas estavam para se casar, eu falei, olha, meus filhos querem a minha bênção, mas tem algumas condições. Uma delas é, eu não vou ser só sogro, eu vou ser pastor de vocês, e eu quero participar da educação dos meus netos. Vocês aceitam? Porque se vocês não aceitarem, eu simplesmente vou falar, eu não tenho opinião sobre esse casamento. Agora, se vocês querem que eu abençoe, então vocês têm que aceitar ou participar. Porque eu acho que eu tenho muitas coisas que eu gostaria de passar para os meus netos, que eu aprendi ao longo da minha vida e eu queria passar. Elas duas aceitaram, não sei por que elas aceitaram com facilidade. E aí, mas qual era o meu... Eu tinha em mente, eu iria ensinar, mas o que eu vejo é que hoje eu estou infinitamente aprendendo muito mais do que o que eu estou ensinando. Essa foi a minha surpresa, graças a Deus. Ó, a Fábia está te perguntando, o que mais te assustou em São Paulo e o que mais te encantou? Bom, o que mais me encantou é a educação, a diplomacia,
a conversa gostosa que o paulistano tem, né? Que ele conversa sobre qualquer assunto e bem, não é uma coisa forçada, né? Assim, isso era coisa que eu não era acostumado com isso, não. E o que mais me assustou é a falta da transparência, né? De que ele não mostra o coração. Ele conversa sobre tudo, mas é uma coisa assim que ele não mostra ele, né? Ele não mostra o seu coração, os seus alvos. Ele não faz isso. Isso me assustou. Feliz demais por ver aqui a pastora Eliane Lobato, irmã de um Amém. amigo queridíssimo meu, pastor Newton Lobato, lá de São Vicente. Que trabalho lindo que eles fazem. Que bom vê-la aqui. Olha só, e ela tá curtindo que só, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, peraí. Vou tocar um pouquinho mais, aí eu vou acumulando as de vocês aqui. Unção é? Manifestação de poder. Acho que quem contou isso foi o pastor Luiz. Deixa eu te falar que eu acho que fica claro. Você vê um passarinho cantar, não é unção. Você vê uma vaca mugindo, não é unção. Mas você vê um boi num fio de alta tensão cantando, isso é unção. Muito bom. Profecia é? Profecia é mostrar a vontade de Deus, né? Do maior valor. Vocação ou chamada? Vocação chamada é convicção, né? É você se descobrir para aquilo para o qual você foi formado. É uma satisfação poderosa. Apocalipse é? Mistério. Boa! Mistério. Boa. Para mim, não para o pastor Aloysio. Para ele, a revelação é assim que eu fico encantado de ver quando ele explica. Para mim, apesar da revelação dele eu já compartilhar, de eu ver, mas ainda é muito mistério. Dona Terezinha foi para você? Ela foi aí uma mãe espiritual, né? Eu sou eternamente grato. Deus escolheu aquela mulher para me tirar lá do buraco que eu estava, né? Eternamente grato. Você gosta muito de se aprofundar na leitura da Bíblia. Você é um leitor voraz. Gosto de ler. Da Bíblia, especialmente. Sim. O que você prefere? Leitura bíblica devocional ou leitura bíblica exegética? Olha, eu faço as duas coisas, porque eu gosto de ler principalmente as histórias, as biografias. Gosto muito de ler biografia da Bíblia, de todos os homens de Deus e as mulheres de Deus. Então, e gosto também de pegar determinado texto, entender aquele texto, aprofundar o que ele está querendo dizer, né, e tudo. Então, as duas coisas eu faço rotineiramente. O pessoal perguntando aqui, o Zé Lino perguntando para você, você se arrepende de alguma coisa que você não fez? Ah, sim, muitas, né? Mas não fico parado nelas, não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um. Eu me arrependo de não ter divertido muito com os meus filhos quando eles eram crianças. Mas aí hoje eu estou fazendo isso com meus netos. Então, aprendi e agora estou fazendo isso. Boa. O Cláudio Gonçalves, de São José dos Campos, está te perguntando, um sonho a realizar? Eu quero presenciar a conquista aqui em São Paulo de 1 milhão de membros. Uau. Pastor Frank Duarte está te perguntando, pastorear em meio à pandemia é? Bênção. Eu fui muito renovado nisso. Fui muito renovado. Mas muito. Então, assim, a despeito da pandemia, eu estou tirando muita coisa boa disso e Deus está me ensinando muito, mas muito, muito, muito. Eu acho que em 6 meses eu aprendi coisas de 6 anos. Um pouco de missões. Missões moravianas ou as missões atuais? Olha, as coisas que passaram, elas servem para nos inspirar. Mas o que deve tocar os nossos corações é o hoje. Porque para trás, a gente olha, se sente inspirado, ponto. Mas o que importa é o que eu estou fazendo hoje, né? O que move hoje. Porque esse é o meu legado, esse é o meu propósito. Isso, os outros, então, olha o que Paulo fez, né? Algo poderoso, mas esse era o propósito de Paulo e o meu.
A Bíblia tem um versículo muito importante para mim, né? Lá em Cantares. Fala assim, me puseram por guardas de vinhas, mas a vinha que era minha não guardei. Então, ou seja, eu fico olhando o propósito do outro, me inspiro com o outro, para eu fazer o meu. Se eu não fizer o meu, o que, que adianta eu ficar inspirado pelo dos outros? Então, o mais importante é a missão que está para eu fazer. Boa. A Lá Preciosa está te perguntando. A Videira São Paulo é? Prazer e alegria. Prazer e alegria. A Cici, que está com a gente aqui todas as noites, uma alegria tê-la sempre aqui participando, está te perguntando. Pastor Aloysio é? Um referencial a ser seguido. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Ó o Zé Lino já te provocando. Você é Corinthians ou Goiás? Vê bem que essa resposta pode interferir na transmissão dessa live. Essa live pode cair dependendo da resposta. A questão é o seguinte, eu já sou religioso, né? Porque Corinthians é uma religião, eu já tenho a minha, eu sou cristão, então eu fico com Goiás. É dois times nesse país que eu não torço. Flamengo e Corinthians, porque é uma religião, não é um time que você vai lá, torce, tá? Esses dois viram religião e eu já tenho a minha, né? Ainda que não é religião, mas eu sou cristão. Fiel a Deus. É brincadeira. Você já sabia que eu ia falar, né? Porque Deus é fiel, entendeu? É. E esse é um exemplo a ser seguido. Essa é uma característica importantíssima do caráter de Deus, entendeu? Pois é, o duro é que se eles fossem fiéis a Deus, estaria ótimo, mas é fiel ao Corinthians. O Ricardo está te perguntando, maior desafio em sua vida pastoral foi? Não foi, pregar. Deixa eu aqui. Tenho muita, mas tem muita, gente. Vou seguir aqui. As principais diferenças entre uma igreja em células e uma que não tem células são? Comunhão, conexão e treinamento para se tornar um sacerdote. Então, porque as células, ela treina pessoas a ser sacerdote, elas conectam pessoas. A célula, é possível viver uma vida em comunidade, né? Porque uma igreja que passou de 100, 200 pessoas, viver em comunidade já fica uma coisa mais difícil. Se é uma igreja igual ao tamanho da nossa, que tem mais de 13 mil membros, então como que vive em comunidade numa igreja desse se não for em célula? Então a diferença básica é que a gente vai ter mais conexão, mais intimidade, mais treinamento, mais oportunidades. Porque na verdade o líder da célula é um pastor, né? Ele é um pastor daquelas pessoas, 10, 15 pessoas que ele pastoreia. Então as oportunidades são 1000, né, dentro da igreja em célula. Em outras estruturas, e aqui não estou criticando outras estruturas, cada um vive a estrutura que achar melhor, talvez não tenha tantas oportunidades ou não consiga trazer tanta conexão quanto uma igreja celular. O Humberto Bernardo está puxando a sardinha para a brasa dele. Radicais livres é? Olha, radicais livres eu vou usar uma palavra que a pessoa fala, mas é a mesma coisa, é ser radical. É andar na contramão do mundo, que é o que nós precisamos. Então nós estamos ensinando os jovens a andar na contramão. Não queremos que eles se envolvam com o mundo, queremos que eles se envolvam com o reino de Deus. Sua vida pessoal. Ser diretor de empresa foi? Foi um bom treinamento. Uma pergunta interessante do Zé Lino aqui. Qual foi o maior mico que você pagou pregando? Olha, eu já paguei muitos micos pregando. Eu não posso contar aqui, porque é coisa assim que vai ser difícil. Mas eu posso falar. Um dia eu fui pregar e não consegui pregar. Era numa conferência. Eu era um dos preletores. A hora que eu peguei a palavra, não saiu nada. Eu tentei, não consegui. Aí eu falei para a igreja, irmão, vocês me perdoam, mas eu não consigo pregar. E passou o microfone para outro pastor, eu fui e sentei. A igreja ficou assim, aquele silêncio, você podia soltar uma pena que você ouviu o barulho dela caindo no chão. Então foi assim, algo difícil. Foi muito difícil esse dia. Muito difícil. Eu vi que você fez vídeos com seu filho para discipular os homens
e a pastora Zanilda fez vídeos com a sua nora para discipular as mulheres. Fala sobre casamento. Na sua opinião, quais são as duas maiores necessidades dos casais hoje? A primeira é não deixar o amor morrer. E como a maioria, o amor já, não é morreu, já esfriou, porque amor, a Bíblia diz que jamais acaba, mas esfria. A maioria está com o amor frio. Então, e quando o amor esfria, o resto tudo fica ruim. Quando o amor está vivo, então, essa é a primeira coisa. E a segunda é comunicação. Aprender a entender a linguagem do outro. Porque não necessariamente o que sai da minha boca representa o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto e tudo. É um conjunto de olhar, de falar, de se posicionar, de mexer, passa uma linguagem. E a gente precisa aprender a se comunicar bem. Então restaurar o amor, manter sempre apaixonado e saber conversar, se comunicar. Doutrina ou legalismo? Aí a gente tem que ficar na doutrina, né? Porque legalismo, Jesus acabou com isso há 2000 anos atrás. Eu espero que já tenha acabado, né? Tem um livro inteirinho na Bíblia falando só sobre isso, que é Gálatas. Inclusive o pastor Aloysio, segunda e quinta, ele está ministrando sobre isso. Então, legalismo, misericórdia. Isso é o espírito que mata, né? Agora, Prudência, doutrina... tem, claro. Sim. Prudência ou paciência? Acho que as duas coisas é muito importante, né? As duas coisas. Acho que a gente tem que ser prudente, porque Jesus mandou ser, e ser paciente é fruto do Espírito. Então, tem que fazer parte das duas coisas das nossas vidas. Arroz, feijão, churrasco ou churrasco com arroz e feijão? Churrasco, mandioca. É verdade, eu tinha esquecido dessa, caramba. Churrasco, mandioca. Essa é a minha comida preferida. Eu tô te devendo um em casa. Tô te devendo Pois um é. Você vai ver. Pode chamar. Não, mas churrasco de goiano, por favor. Pois é que eu herdei a tradição do churrasco sulino, porque meu pai é sulino, né? Mas então você vai ver. Não, porque o churrasco paulista, eu estranhei quando eu cheguei, que me chamaram para um churrasco, fui lá atrás, assaram carne, pegaram um pão, abriram o pão, colocaram a carne dentro do pão. Falei, que é isso? Não, doido. Falei, mas que é isso? Não, aqui é paz assim. Eu falei, cadê a mandioca? Cadê o vinagrete? Aí me trouxeram um cebolete. Eu falei, não, eu tô falando de tomate com tempero, não é cebola. Então, assim, um churrasco goiano eu não dispenso de jeito nenhum. Não, me aguarde, você vai ver. Você vai ver a picanha que eu faço, o então chouriço que eu faço, você vai ver. Tô devendo essa. Ok. É verdade que se não tiver um doce, você é capaz de comer açúcar puro? Muitas vezes na minha vida eu fiz isso. Eu sou chegado em doce de um jeito que eu nem sei falar. E quando às vezes não tem, eu junto açúcar com farinha, né? E como assim, mas assim, deliciando. Mas eu gosto de doce. Muito. Tudo que é doce. Não gosto de nada amargo. Eu acho que já basta essa vida trágica aí do mundo amargo. Eu gosto de coisa doce. Porque, veja, isso tem a ver com a vida dos céus, né? Porque Canaã é terra que manda leite e mel. Boa! Mel. Eu idem, viu? Pra mim, quando não tem um doce... Assim, eu sou chocolatra. E aí, quando fica frio, então, assim, eu tenho um chocolate, a Patrícia vive me tirando sarro porque eu tenho um chocolate. Você abre a gaveta, tem um chocolate. Abre o bolso do meu casaco, tem um chocolate. Mas quando não tem, eu vou... Segredo, não pode contar pra ninguém. Mas eu vou na geladeira, cara. Eu pego um leite condensado na colher pra me deliciar um pouco. Rapaz, pra acalmar a ansiedade também. Já chupei uma lata de leite condensado inteirinha. Mas eu não faço isso mais não, porque a minha idade não está permitindo essas coisas mais não. Mas eu continuo gostando de doce. Eu também. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. A Fábia tá falando que empadão goiano também é bom demais da conta. É ótimo, é ótimo. E minha mãe faz um que é uma beleza. A Zanilda colocou aí, eu vi ela colocando aí, negócio que eu como a sobremesa primeiro, né? Eu sempre comi a sobremesa primeiro, e aí depois... Não sabia desse detalhe. Uma vez eu me lembro que eu fui com ela no Outback, eu ia lá para comer aquele... como que é o nome? Tem tanto tempo que fechou o negócio aí, que é um sorvete lá imenso. Lá, eu sei qual é, o Thunder. O Thunder. Aí eu fui lá.
Aí eu pedia comida rápido, eu ainda estava comendo, pedia melhor, traz um Thunder para mim. Aí ela falou assim, vai, mas já? Eu vim aqui foi por isso, moça. Isso aqui é só eu passando tempo que eu quero comer isso aí. Ai, ai. Thunder Havana. É o que eu gosto. Eu vou lá só por conta disso. Cici tá te perguntando, você gosta de pequi? Olha, nisso aí eu nego fogo, porque eu sou um goiano que não sou chegado em pequi. Minha esposa come para mim e para ela o suficiente. Eu gosto assim, misturado lá no arroz, no frango eu como, mas o pequi mesmo, aquele negócio é forte, viu? Pelo amor de Deus. Pastor Marcelo Passoni pegou pesado, meu. Bom mesmo é pamonha de jiló. Eu gosto, minha esposa. Não, sim, pamonha para goiana, pamonha é tudo, né? É de qualquer jeito, é a moda, é com queijo, é com carne seca, é com jiló e tudo. Eu aprendi a comer jiló com a minha esposa, não gostava. Aí, e pamonha com jiló a gente come assim numa boa. E é bom, é muito bom. Isso aí não sei não, viu? Isso aí não sei não. Um dia você me ensina, eu vou Tá devagar. bom, um dia eu levo uma pamonha com jiló para você. Doce de figo ou doce de abóbora? Vai, os dois de preferência, né? Mas se tiver que escolher mesmo, eu fico com de figo. Mas o melhor é juntar os dois. Eu vou no de abóbora e vou te contar um segredo. O meu pai faz o melhor doce de abóbora da face da terra. Uai, O dele é isso aí. inigualável. E desde que eu criança for aí... ele fazia pra gente. Cara, a gente tomava com leite, comia com queijo branco. É doce de abóbora de todo jeito. O único detalhe é o seguinte, eu não curto com coco. Tem gente que gosta com coco. Eu sempre comi com coco. Eu gosto do doce de abóbora daquele, purinho. Tanto faz. A moranga, pedaços, abóbora. Cara, amo. Vou cobrar dele, inclusive. Vou cobrar dele. Músicas que não faltam na sua playlist são... Eu me encontrei com Jesus. Do Ouvir e Crer. Ah, que legal. É uma música que E eu sou assim, eu gosto de uma música, eu ouço só ela. Então eu, por exemplo, vamos para Goiânia de carro, eu ponho lá a música. São 11 horas ouvindo a mesma música. Minha esposa, meus filhos, falam, pelo amor de Deus, muda. Eu falo, mas essa música é muito boa. Meu Deus, coitada da Zanilda. Ela fica, eu não aguento mais. Eu falei, mas a música é boa, por que eu vou pôr outra? Eu gosto dessa música. Porque quando eu gosto de algo, eu gosto. Eu não tenho problema em ouvir só aquela coisa, de comer só aquilo, de ir só naquele lugar. Então eu vou num lugar para comer, num restaurante, eu como só ali, sento na mesma mesa, na mesma cadeira e peço a mesma coisa. O Michel Sotelo tá mandando uma boa aqui. Doce de abóbora é vida e vida em abundância. Concordo em gênero, número e grau. Amém. E a igreja diga amém. Amém, amém. Fé ou crença? Eu creio que a crença leva à fé, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então você crê. Fé. Acho que uma coisa alimenta a outra, mas andar por fé, mesmo que às vezes a crença de vez em quando tenha alguma dúvida, fica com fé, que é melhor. Boa. Plateia ou membresia? Não, membresia. Disparadamente membresia. Sabe, é muito bom ter seguidores, mas nada substitui discípulos, né? Ó, a Fábia perguntando, conversão é? Nova vida. Muitas vezes as pessoas assistiam o culto de olho no celular. Agora, as pessoas assistem o culto pelo celular. Piorou ou melhorou? Eu acho que as duas coisas, melhorou e piorou. Melhorou porque é mais abrangente, mas piorou porque assistir culto pelo celular, a própria postura da pessoa é aquém da postura dela quando ela está presente. E tem um contexto que ela não participa pelo celular de quem está presente. Então melhorou a abrangência, mas piorou a qualidade.
A Priscila está te perguntando, qual passagem da Bíblia mais marcou sua vida, pastor? E o que isso mudou na sua vida? A coisa que mais mexe comigo na palavra de Deus é quando Paulo fala que ele foi conquistado para conquistar algo. Que ele vive para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. Sabe? Então, eu estou com a minha Bíblia aqui, deixa eu ler exatamente a passagem, que eu quero que todo mundo ouça, porque isso aqui está terminando, eu preciso deixar alguma coisa, eu quero deixar pelo menos essa passagem aqui para a pessoa. Não que eu, está lá em Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Filipenses 3:12. Sabe, isso é poderoso. Josimar está te perguntando, definição de graça. Graça é amor sem limite. Não, José, amor sem cobrança. Boa. JP Ferreira está te perguntando, qual foi a experiência mais marcante que o senhor já teve, pastor? Olha, o povo chama de arrebatamento. Eu não sei que nome que eu dou para isso, mas um dia eu estava orando, eu me vi no céu, na presença do Senhor, não vi o rosto de Deus, mas vi de Jesus sentado. Ele estava sentado num trono, eu vi daqui para baixo, e essa experiência foi algo que marcou muito a minha vida, porque eu não sei quanto tempo durou, porque eu não marquei, eu estava numa reunião de oração, eu estava ajoelhado, e de repente isso aconteceu, foi um êxtase, e de repente eu me vi ali. E a minha sensação quando eu retornei é que eu nunca esqueço. Eu não queria estar aqui de novo. Eu achei muito ruim que eu queria estar lá. Lá, eu não pensei na minha esposa, não pensei nos meus filhos, eu não tinha neto na época, não pensei no meu pai, não pensei na minha mãe, não pensei em nada. Era um gozo que eu não consigo explicar. E a hora que eu me vi aqui, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Mas aí era tarde, já estava aqui. Então, foi essa experiência. Isso marcou minha vida, sim. Eu tenho muitas experiências sobrenaturais na minha vida, mas essa foi a que mais marcou minha vida. As 5 últimas. São 4 bíblicas e uma final sobre pandemia. Primeiro é a seguinte. Um personagem bíblico que você admira, que você gosta, e que se você pudesse, você queria ter sido. Paulo, sem sombra de dúvida. Porque ele vivia por um propósito. Eu não tinha nada nesse mundo, só vivia para estabelecer o reino de Deus. E ele é o único que você não vê, o único versículo de algum dia que ele estava desanimado da vida. É verdade. Não tem ele falando, não sei, vou parar um pouco, vou descansar. Não existe isso na vida de Paulo. Então isso para mim é algo assim espantoso. Vou inverter. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Saul, o rei Saul. Porque ele entendeu... voto de Saul essa semana, interessante. Porque ele entendeu que era ser rei, mas esqueceu completamente de quem o constituiu rei. E eu prefiro a morte do que esquecer quem me levantou. Caramba. Terceiro, uma cena bíblica, um episódio bíblico que você queria ter visto ou queria ter participado. Olha, é uma lista grande. A lista é grande, porque todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu me coloco lá e fico tentando enxergar a situação, né? Mas eu queria estar lá dentro da cadeia, quando o Paulo estava pregando e preso lá com os pés no tronco, e o terremoto aconteceu. Porque terremoto normalmente destrói tudo, cai coisa na cabeça dos outros, e esse terremoto só abriu as celas. É o terremoto da libertação das cadeias. Uau. Então eu queria estar ali para ver isso. Eu queria ver os presos com as celas todas abertas, que eles podiam ir embora, mas eles resolveram ficar para ouvir a palavra de Paulo. Eu queria saber que palavra é essa que ele estava pregando, que os presos preferiram ficar, ao invés de serem livres, ficar para ouvir a palavra. Eu queria estar ali. Uau, ótima lembrança, ótima lembrança.
Vou inverter de novo. Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você jamais queria ter participado e jamais queria ter visto. A negação de Pedro, quando Jesus olhou para ele, sabe? E aquele olhar de amor, não de acusação, mas o desconforto de Pedro, eu nunca queria nem passar por isso e nem presenciar alguém passando por isso. Por quê? Eu acho que foi porque foi algo que eu acho que, bom, foi bênção para Pedro que destruiu a justiça própria. Mas eu tenho vergonha alheia, sabe? Eu tenho filme quando eu estou vendo que eu fecho o olho para não ver a cena, porque eu acho que é muita humilhação, é muita vergonha. Última da noite. Sobre pandemia. Na sua opinião, pandemia é? É um pandemônio, a pandemia. É uma ação do inferno, uma distração do inferno para inocular realmente uma praga espiritual dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente. Aliás, o pessoal aqui não para de sair foguinho. O pessoal adorando. A Cici que acompanha tudo. Falando assim, olha, essa foi uma das tops das lives. Amém, ué. Pessoal, Que bom. olha só. O pessoal gostando muito. Incrível a participação do pessoal aqui, interagindo, falando. Enfim, mas acabou. E você sabe que nunca termina de um jeito igual e termina-se sempre com liberdade. Aqui, por exemplo, eu vi pela primeira vez na minha vida, algo que você já tinha visto muitas vezes, mas eu vi pela primeira vez na minha vida, esses olhos que a terra há de comer. Eu vi o pastor Aloísio tocando piano e cantando. Entendeu? Eu não tinha visto isso ainda. Eu vi aqui na live, mas eu já tinha visto antes, né? Porque ele era dirigente de louvor, né? E excelente dirigente de louvor, toca. Na verdade, não toca piano, ele toca tudo. Toca violão, toca flauta, toca piano, toca tudo. Não, e sabe o que mais me chamou a atenção? Porque esse detalhe eu também não sabia. O Aloísio foi consagrado pastor ainda enquanto ministro de música, porque era um pregador, segundo ele, um pregador bem meia boca. Olha isso. Ele nunca foi pregador meia boca, né? Ele fala isso, mas nunca foi. Agora, ele era dirigente de louvor e é assim, excelente dirigente de louvor. Na verdade, ele faz com muita excelência tudo, né? Que ele faz. É um grande homem de Deus. Eu admiro demais. Bom, você também é suspeito. Mas, enfim, acabou. E aí, com liberdade, você pode... os caras, olha eles me provocando aqui, ó. A Priscila me provocando. Pergunta para você. Pastor Wilson é? Não vale. Não sou eu entrevistado. Você segura a onda aí. E eu vou exagerar, porque amigo, os olhos de amor sempre cobrem um amigo e enxergam um amigo ainda de uma forma muito mais terna, muito mais preciosa, muito mais brilhante. Eu sou suspeitíssimo para falar desse amigo, porque eu tenho o maior respeito do mundo. Mas, enfim, a palavra é com você. Você termina como você achar que a gente... Bom, você não quer fazer a pergunta, mas deixa eu responder. O pastor Wilson é um homem desesperado pela graça do Senhor. Eu vou falar algo. A única coisa que eu quero nesse mundo é conhecer o Senhor. Só isso. Não quero mais nada. Não tem nada que me interessa. Não tem nada que me chama atenção. Quando eu falo chama atenção, para eu focar, para buscar. É lógico, se eu puder, eu compro um carro melhor, talvez teria uma roupa melhor, mas nada disso faz o meu coração, não. Agora, conhecer mais do Senhor, eu quero. Eu quero como Moisés, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver com esses olhos aqui o Senhor. Ainda não vi, mas eu quero ver. A Elis Regina está pedindo para você encerrar com uma palavra de ânimo para as famílias nesse momento, para as pessoas que estão aqui acompanhando. Tá. Eu não sei se é uma palavra de ânimo que eu vou falar, mas deixa eu falar algo para todo mundo que está me ouvindo e vendo. Não perca o seu propósito de vista. Nunca perca. Não deixa nada distrair você do seu propósito de vida. Abra mão de tudo que você puder abrir que atrapalhe o seu propósito de vida. Abra mão de tudo. E inclua tudo na sua vida que melhore o conquistar o seu propósito de vida. Porque lá, naquele dia, quando nós encontrarmos com o Senhor, eu espero que o seu desejo seja como o meu.
de ouvir do Senhor, servo bom e fiel. E servo bom e fiel é aquele que cumpre o propósito divino. E sobre o propósito, deixa eu falar algo para os irmãos. Eu vejo muito, principalmente pessoas quando chegam da minha idade para frente, começam a ter muita saudade de coisas para trás. Eu vou te falar uma coisa. Quem anda dentro de um propósito, ele não tem saudade, ele tem agradecimento. Porque quem tem saudade é porque ele está preso em alguma coisa lá para trás. E se ele está preso em alguma coisa lá para trás, é porque ele perdeu o senso de rumo, de futuro. Porque se ele está firme no propósito divino, ele sabe. Todo dia vai ser melhor do que o ontem. Não tem como a minha vida ser pior, porque cada dia, quem está dentro do propósito divino, ele está conhecendo mais a Deus. Então ele não tem saudade, porque a vida dele hoje é melhor do que o que foi ontem. Agora, ele tem agradecimento a pessoas, a Deus, a contextos, porque ajudou ele em determinada situação. Ele é agradecido, mas não tem saudade, porque estou olhando sempre para frente. Amém. Amém. Que pena acabou. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo aqui investido, dispensado com a gente. Tenho certeza que hoje foi uma noite, assim como foi para mim, para todo mundo que está com a gente aqui, foi uma noite de muitos insights espirituais, olhares sob outros prismas para questões que estão aí, e com a tua experiência de vida, a tua sabedoria acumulada nos enriqueceu demais. Amém. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aí, de estar ministrando, compartilhando. Saber também que tem aqui algumas pessoas, pelo menos eu vi alguns aqui que eu conheço, outros que eu não conheço. E, por favor, aqueles que não me conhecem, não fiquem assim muito surpresos com a minha sinceridade goiana, não. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui só para falar aquilo que me preocupa e as minhas convicções, então somente isso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E abençoe você. Que você continue sendo essa voz cristã nesse meio tão destruído quanto é a política. Que você seja esse homem que jamais esqueça do posicionamento cristão, dos valores que Deus nos deu e do seu chamado de vida. Amém, meu irmão? E estamos aqui para te ajudar, para contribuir e cooperar nesse seu propósito. Tamo junto. Esse é meu compromisso de vida. Amém. Te servir é uma alegria, um prazer, faz parte da minha missão. Tamo junto. Amém. Pessoal, a live fica gravada. Quem não assistiu inteira, a live toda aqui, ela fica gravada, ela vai para o meu canal, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Foi uma alegria estar com vocês, foi uma alegria receber aqui o pastor Wilson, os irmãos da Videira que também estiveram aqui, vi vários pastores da Videira. Um beijo especial para essa família que amo, pastora Zanilda, o Felipe, o Tiago, enfim, essa família preciosa que amo tanto, e também a família Videira. Uma boa noite para vocês. Segunda a gente tem um encontro marcado aqui, e segunda é dia da série Profetas e Cidadania. Tem o nosso encontro aqui. Essa semana a gente falou sobre o profeta Miqueias. Segunda-feira é surpresa. 9h30 da noite a gente tá junto. Boa noite. Wilson, boa noite. Um beijo. Até mais. Beijo pra você e pra família toda. Se cuida. Amém. Até mais. Tchau.